Monteiro para a gente falar um pouquinho tanto dessa decisão específica quanto da importância dessa história aí de manter o sigilo da fonte, que é um assunto recorrente nas últimas semanas. Na última semana, Felipe, tá aí, Lulinha pediu, o ministro André Mendonça determinou então a investigação de quem estaria vazando essas informações de forma seletiva. Então, não é que essa investigação vá sair da mão do André Mendonça, viu, pessoal? Apesar de que a PGR se manifestou para que esse caso vá para a primeira instância, não é o que está acontecendo. O ministro apenas está determinando, porque ele não pede, ele determina que a Polícia Federal investigue quem vazou esses dados para os jornalistas. Ou seja, Felipe, mais um caminho, mais uma porta nessa história do Lulinha e do lobby, enfim, todas essas 3 investigações que estão correndo aí contra o filho do presidente Lula. Bom dia, Neila. Bom dia aos telespectadores. Ô, Neila, de fato, quando você vê que o inquérito tem sigilo, né, o que está por trás exatamente é resguardar a investigação, né? Sem sombra de dúvida, quando você tem um inquérito, né, aberto, né, estruturado para investigar alguma pessoa, né, o que está por trás é você conseguir, de certa forma, investigar, analisar e concluir sobre determinado fato, sobre determinada conduta, né? Então, o inquérito sobre Lulinha no Supremo Tribunal Federal sobre a alçada do André Mendonça está aberto, né? E é ruim, né, para a investigação, né, divulgar a informação seletiva sobre a investigação, né? Por isso que o André Mendonça abre, né, uma outra flanco de investigação para investigar quem vazou as informações sobre o caso do Lulinha, né? Até porque é muito ruim, né, para a Polícia Federal ter, né, os passos, né, abertos pelo vazamento das informações. Então, o André Mendonça está investigando, né, quem vazou, e o ponto importante disso tudo é que ele está resguardando o sigilo de fontes, né? Com toda certeza, ele consegue identificar no acesso, né, aos autos do inquérito quem que abriu o processo, quem analisou, né, a investigação, quem teve acesso, né, ao inquérito, e a partir daí ele consegue identificar quem pode ser a pessoa que vazou essas informações, que é muito ruim, né, para as investigações e é muito prejudicial à Lulinha, né, e também ao Lula, né, porque a gente sabe, né, que quando vaza a informação repercute muito na política também. Uma camada dessa história, dessa determinação do ministro, vai na esteira da discussão que a gente teve desde a semana passada, que é sobre o sigilo da fonte jornalística. O ministro deixa claro que a culpa do vazamento é da fonte e que o jornalista não tem culpa nenhuma disso ser publicado. Ou seja, se é de interesse público e o jornalista entende que isso tem que ser divulgado, a culpa não é do jornalista ou do veículo de comunicação, e sim de quem teria que zelar pelo sigilo dessas informações. Ou seja, o ministro já muito antenado com as últimas discussões que aconteceram na Suprema Corte, levando em conta que isso está sendo discutido no caso do ministro Flávio Dino lá no Maranhão, porque, vamos lembrar, o ministro Alexandre de Moraes, determinou a quebra do sigilo da fonte do Luiz Pablo, o jornalista independente lá do Maranhão, que acabou fazendo denúncias contra o ministro Flávio Dino, que o ministro Flávio Dino e a família dele estariam usando carros do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para assuntos particulares. Então, isso acabou virando notícia, acabou virando matéria. O ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra do sigilo da fonte do Luiz Pablo, que chegou, inclusive, esse assunto chegou a outro patamar, a outro nível de uma briga política entre o ministro Flávio Dino e o ex-vice dele enquanto governador. Mas então, vou voltar aqui ao foco. O ministro André Mendonça colocando em loco na decisão dele essa história que já vem sendo falada desde a semana passada sobre a importância do sigilo da fonte e a importância do trabalho do jornalista. Não, exatamente. Esse é o principal ponto de tudo isso, né? Você vê, por exemplo, que há condutas diferentes no mesmo caso no Supremo Tribunal Federal, né? O caso que analisa a questão da corrupção, a questão do crime organizado no Maranhão, por exemplo, né? Mesmo a fonte sendo investigada, você vê claramente que o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino não resguardaram, né, o sigilo de uma fonte jornalística, né? Já o André Mendonça tomou cuidado para que isso não
não ocorresse, né, a violação do sigilo da fonte jornalística, né. Então, mais uma vez, vem à tona a questão da importância, né, de se resguardar o sigilo da fonte jornalística. A gente sabe, né, que o sustentáculo da liberdade de imprensa, né, é exatamente o sigilo de fonte, né. E a liberdade de imprensa é o sustentáculo do Estado Democrático de Direito, né. Sem o direito de informar, né, sem o direito da pessoa passar informações ao público, né, não há, de forma alguma, o Estado Democrático de Direito. Então, é muito importante você resguardar o sigilo da fonte jornalística. Né? E o André Mendonça toma esse cuidado. Né? Na decisão dele, que foi liberada agora, né, ele claramente resguarda o sigilo de fonte. Ele resguarda, né, quem foi os jornalistas que tiveram acesso às informações sobre o Linha. Até porque, Nira, é um ponto importante. Né? O jornalismo, né, é diferente do mundo jurídico. Né? A gente sabe que o direito, né, a questões legais, né, devem ser resguardada, né, o sigilo. Agora, o jornalismo funciona com uma outra lente, né, com uma outra ótica. Né? Quando o jornalista recebe uma informação dessa, que tem sigilo, né, ele tem que pensar o seguinte: tem relevância pública? Tem relevância pública, ele é obrigado, por dever de profissão, a divulgar para a sociedade a informação, mesmo que essa informação devesse ser sigilosa e não pudesse, né, aparecer para o grande público. Né? Então, a régua do jornalismo é diferente. Claro, o jornalismo tem que se pautar a conduta dele por questões legais, mas as informações que o jornalista abre para o público em geral deve ter o binômio. É verídico? É verídico. Tem interesse público? Tem interesse público. A jornalista tem o dever de publicar, diferente das questões legais do sigilo. Neila. Então a gente segue no assunto porque a defesa do Lulinha vem reclamando